Olá, minhas amigas, meus amigos, olá, companheiros e companheiras de luta. Essa noite nós estamos abrindo uma jornada especial, uma série de trabalhos realizada pela Fundação Perseu Abramo, com uma convidada das mais especiais, para justamente abrir essa nossa série do Somos Saberes, a professora doutora Nilma Lino Gomes. Daqui a pouquinho, a Ellen, que está aqui comigo, que é diretora da Fundação Perseu Abramo, vai fazer a apresentação mais devida à professora Nilma Lino Gomes, que foi ministra, nós sabemos, que foi reitora, primeira mulher reitora de uma universidade federal, primeira mulher negra reitora de uma universidade federal, que tem uma produção científica, uma produção cultural importantíssima para o Brasil. E eu e a Ellen vamos dividir esse momento aqui com vocês no curso que a Fundação Perseu Abramo está apresentando ao Brasil. Mais de 1.000 pessoas se inscreveram para esse curso, professora Nilma. Para nós, é algo muito importante, porque na primeira etapa do Somos Saberes, o Gilberto Carvalho, nosso ex-ministro também, no governo da presidenta Dilma, o Gilberto Carvalho coordenou toda uma série de colegas, de intelectuais que vieram trabalhar com a gente ética e solidariedade. O princípio da ética e da solidariedade na vida política e na opção militante que nós temos com mulheres e homens de esquerda. Nessa segunda série da Fundação Perseu Abramo, nessa segunda etapa do Somos Saberes, nós estamos caminhando, trilhando os caminhos de luta e resistência do povo brasileiro, e na formação de um país desigual. E nós escolhemos começar com a professora Nilma Lino Gomes, porque começamos a enfrentar as nossas próprias, o próprio conhecimento necessário sobre o Brasil e da resistência dos brasileiros e brasileiras a partir da luta dos negros e negras. Porque para nós, isso não só agora é significativo, mas ao longo de toda a nossa história de Brasil e da história humana, isto é significativo. Isso nos constitui e faz a diferença, integrado à luta de classes, as questões de gênero e as questões estruturais pelas quais a sociedade e o Estado se formam. Então, eu quero dar as boas-vindas, eu sou a Maria do Rosário, secretária de formação do PT, do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, do PT também, aqui tem gente que é do PT, gente que não é, mas é um curso voltado à esquerda, aos setores populares, a quem luta, a luta do povo, aos antifascistas, antirracistas, anticapitalistas, aos que são contra o neoliberalismo e gente que luta nos movimentos sociais e populares. E dando as boas-vindas a vocês todos e todas, por esse curso que vai continuar na semana que vem aí com o João Pedro Stedley, na outra semana com o Gessé de Souza. Agora eu quero passar a palavra para a Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo, que vai me ajudar na condução aqui dessas trilhas, desses caminhos da luta e resistência, que depois será ministrada como aula, é uma aula magna hoje, né, para nós, da professora Nilma Lino Gomes. Então, Ellen, boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, Maria do Rosário. Boa noite, Nilma Lino. É um prazer estar com essas duas mulheres maravilhosas que tanto marcam a luta pelos direitos humanos, a luta por cidadania, a luta do povo negro, a luta das mulheres nesse país. Agradeço, Maria, a possibilidade de dividir com você, de compartilhar com você a mediação e a construção desse curso. Bem-vinda a professora Nilma Lino, a professora Nilma, que foi nossa ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos no governo Dilma, a primeira mulher negra a comandar uma universidade pública federal nesse país, a professora que é graduada em pedagogia, mestre em educação pela Federal de Minas Gerais e doutora em antropologia social pela USP e que hoje aí ensina na Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, bem-vinda, é um prazer poder escutar a senhora nessa aula e nós vamos começar com a nossa primeira aula do curso Somos Saberes, nessa aula especificamente, caminhos de luta e resistência negra no Brasil, no momento em que o Brasil e o mundo fazem uma reflexão tão importante sobre o quanto o racismo estrutura as nossas sociedades, sobre como o racismo estrutura e forma base para o capitalismo. Ter a senhora dialogando com a gente é um privilégio, uma honra. E é isso, vamos escutar um pouco a professora Nilma. Obrigada. Então, uma boa noite para todas, uma boa noite para todos que estão aqui, para todos. Eu quero agradecer, Maria do Rosário,
por ter me chamado para inaugurar essa nova fase, né, da formação. Eu estou muito honrada de ter sido escolhida por você e pela Ellen para poder ministrar aqui essa aula. Quero falar da minha admiração pela Maria do Rosário, pela toda a sua trajetória como educadora e como política, né, como mulher na política, porque nós somos da mesma área da educação, né, Maria do Rosário? E acho que eu fico muito orgulhosa de ter você atuando de forma tão aguerrida, né, no Congresso desde sempre. Então, queria te parabenizar também, agradecer. Quero cumprimentar a Ellen, dizer que estou muito feliz de saber que a Ellen é nossa liderança, né, Maria do Rosário? Da diretoria da Perseu Abramo, uma mulher negra jovem nessa liderança. Eu acho que são novos caminhos para a fundação, né, fazendo um diálogo já com essa questão que vamos discutir aqui e tantas outras que dizem respeito a dimensões estruturais da nossa sociedade, questão racial, questão de gênero, e que ainda não são consideradas dessa forma por muitas pessoas, algumas por desconhecimento e outras mesmo porque a gente acaba, muitas vezes, hierarquizando as dimensões estruturais da nossa sociedade. E acho que se tem uma coisa que os últimos tempos têm nos mostrado, principalmente os movimentos últimos aí, da repercussão do racismo nos Estados Unidos, do assassinato do segurança, do George Floyd, e depois tantas outras cenas que nós vimos repercutindo aqui no Brasil, tem nos mostrado que nós temos que entender a imbricação dessas dimensões de raça, gênero e classe, temos que entender como elas operam conjuntamente, causando violência para a vida de muitas pessoas, e, ao mesmo tempo, temos que saber como que cada uma opera individualmente para acirrar as perversidades que, lamentavelmente, as sociedades construíram, né? Então, eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui, quero agradecer ao Davi, que está aí por trás das câmeras, né, que está nos ajudando aqui com essa parte do vídeo. Obrigada, Davi, por você estar aí com a gente. E eu quero começar, então, eu me organizei para apresentar para as pessoas que estão aqui, e eu até coloquei isso no Instagram, que algumas pessoas já me ouviram falando desse tema muitas vezes, mas que se quisessem ouvir novamente, eu sempre atualizo alguma coisa. Então, eu quero falar sobre a luta e a resistência negra, contando um pouco dessa história, mas antes localizando o que é o racismo no Brasil, porque nós lutamos, nós negras e negros, lutamos contra um fenômeno muito concreto na sociedade, um fenômeno que é ranço das relações coloniais, escravocratas, de desigualdades das mais diversas ordens no Brasil, mas tem uma dimensão do racismo, que inclusive um amigo meu me ensinou, o professor Roberto Borges, lá do Cefet, do Rio de Janeiro, de que nós, quando lutamos contra o racismo, espero que os ventos novos estejam mostrando isso melhor, né? E a gente esteja construindo mesmo parcerias nessa luta antirracista de grupos de outros, de pessoas de outros grupos. Mas até então, quando nós falávamos sobre o racismo, era como se nós falássemos, Maria do Rosário e Ellen, sobre um fenômeno que não existe. As pessoas no Brasil ainda têm dificuldade de compreender a existência do racismo na vida das pessoas. E não é incomum nós ouvirmos as pessoas, ao compararem situações de discriminação, de racismo, de pobreza, dizerem que a situação de negros e negras no Brasil ela é de tal ordem violenta em função da dimensão de classe, da dimensão econômica, e que a questão racial não pesa. Então, eu estou aqui para falar para as pessoas que a questão racial pesa e muito, e que não sou eu, Nilma Lino Gomes, que estou falando isso, mas eu aprendi isso. Eu aprendi não só na minha vivência como mulher negra, eu aprendi isso de um ator político e um ator social extremamente importante para muitas das conquistas que a população negra conseguiu na nossa sociedade, mesmo que essa grande massa dos quase 58% dos negros e negras, ou seja, aqueles classificados no censo como pretos e pardos, mesmo que um grande grupo não tenha a dimensão dessas conquistas, de como elas surgiram, mas a gente tem um ator político, assim, histórico na sociedade brasileira, que sempre lutou contra o racismo, que sempre batalhou e denunciou o racismo, e mais, foi passando de fases, digamos assim, de ciclos de amadurecimento, até chegar em fases mais propositivas.
de não só denunciar o racismo, mas também propor medidas, projetos, políticas de superação, de combate ao racismo, e esse ator político é o movimento negro. Então, quando eu falo de caminhos da luta e da resistência negra no Brasil, eu não tenho como não falar da atuação do movimento negro, né? E esse movimento social, que é extremamente diverso, multifacetado, com posicionamentos diferenciados em relação a alguns temas, mas com uma grande confluência em relação ao combate ao racismo, a necessidade de ações afirmativas para a superação do racismo, a necessidade da educação ser um campo a ser revisto sempre para se construir uma educação antirracista. Esse movimento, que hoje é o movimento do século XXI, que eu costumo dizer, né, ele é hoje muito mais plural, ele atua nas mais diversas áreas, a política, a acadêmica, a social, a cultural, a religiosa. Então, esse movimento negro, ele tem sido um educador, e é isso que eu falo no meu último livro, O Movimento Negro Educador. Eu fui educada pelo movimento negro a entender o racismo, a reconhecer o racismo e a lutar contra o racismo. E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu vou mostrar alguns slides, nem todos eles eu vou ler, então as pessoas não precisam ficar assustadas, não vou ler todos, são mesmo flechas para a gente ir dialogando, né, e percebendo, e eu quero trabalhar muito com imagens, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, e o racismo, ele faz isso conosco, que é nos invisibilizar. O racismo invisibiliza a população negra, invisibiliza as lutas negras. O racismo invisibiliza a nossa participação na sociedade brasileira para construir esse país. O racismo invisibiliza a nossa presença no desenvolvimento do país. Eu falava com Maria do Rosário, né, quando nós conversamos inicialmente, que um dos eixos que eu gostaria muito de que as pessoas entendessem é que a participação, a presença negra no Brasil, ela não está apenas na área cultural, como muitas vezes nós somos chamados a dizer. A presença negra no Brasil, ela está em todas as mais diversas áreas. E a economia é uma das áreas importantes onde a presença negra se constituiu no nosso país. E haja visto que o modo de produção que enriqueceu as elites brasileiras, e que hoje são as mesmas elites, se você fizer uma genealogia, você chega lá nas capitanias hereditárias, né, das nossas elites. Se você passar em revista as elites agrárias, latifundiárias, as próprias elites econômicas mesmo no nosso país, nós vamos ver que tem uma herança que vem também desse modo de produção escravista. E quem construiu a economia desse país foi africanos e africanas escravizados e seus descendentes, que foram a base da economia desse país, que foi o trabalho escravo. Então, esse país nosso, ele se constitui como sociedade, o modelo econômico do Brasil, ele se constitui em cima de um trabalho de pessoas transformadas em coisas que foram escravizadas. E é uma série de literaturas hoje que vão mostrar como, no continente africano, nos mais diversos lugares de onde africanos e africanas foram trazidos aqui como escravos e escravas, e escravizados, melhor dizendo, havia todo um trabalho tecnológico, havia conhecimentos tecnológicos de metalurgia, de ourivesaria, de agricultura, de trabalhos com tecidos, né, com a construção, com a plantação. Então, havia um know-how que esses africanos e africanas escravizados trouxeram, não só para o Brasil, mas para as Américas, de um modo geral. E esse know-how foi explorado, expropriado, né, pelos senhores e senhoras dos grandes engenhos, pelos fazendeiros, pelos mineradores, etc. Então, havia e há saberes, como é o nome do curso, produzidos por essa população negra, né, desde os nossos ancestrais, das nossas ancestrais, até a população negra hoje. Então, é muito importante que quando nós falamos na nossa economia no Brasil, e os ataques que nós temos recebido, né, principalmente no campo do público, dos grupos que são fascistas, que são capitalistas, que são privatistas, etc.,
Esse ataque é um ataque para a população brasileira como um todo, ele ataca a população pobre como um todo, e ele ataca contundentemente a população negra como um todo. Porque se não fosse o público, as pessoas negras talvez não conseguiriam chegar a lugares onde nós já chegamos. Então, defender o Estado democrático e de direito é um dever, né, de todos e todas que lutam por emancipação, e é também uma prática antirracista, porque instaurar um Estado autoritário, um Estado privatista, um Estado neoliberal, é também você instaurar o racismo e todas as outras mazelas que nós temos aí no mundo da nossa sociedade. Então, é muito importante que a gente articule essas dimensões e compreenda como o movimento negro vem, aos poucos, cada vez mais amadurecendo e cobrando, inclusive, né, da sociedade brasileira e do Estado, o reconhecimento da sua ação protagonista e mais, não só isso, mas também uma reeducação para o combate ao racismo. E eu espero que esse momento que a gente está vivendo das ruas, dos atos, né, sejam momentos em que as pessoas estão sendo reeducadas para compreender o que é o racismo e compreender o que é o antirracismo. E que a gente continue trabalhando juntos, que não seja só um momento, mas que daí saiam frutos emancipatórios para a gente pensar melhor o campo progressista no nosso país. Ok? Então, eu queria começar com as apresentações dos slides. Pode passar. Acho que eu mesma passo, desculpa. Estou acostumada de passar lá na universidade. Vou aprender. Muito bem. Está dando para ver aí, Maria do Rosário? Deu certinho? Deu certinho? Certo. Então, tá. Tá certo, tá muito bem. Então, tá bom. Tá perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria trabalhar com vocês algumas características do racismo brasileiro. E talvez isso explique para as pessoas a realidade norte-americana e a realidade brasileira, que muitas pessoas têm me perguntado, mas qual que é a diferença, etc. Primeiro, o racismo é um fenômeno perverso, e ele está no mundo inteiro, e ele incide sobre os diferentes grupos étnico-raciais que existem na sociedade, nas sociedades, de acordo com cada histórico, de acordo com a construção identitária, étnica, racial desses grupos. No caso do Brasil, aqui eu vou enfatizar a forma do racismo que ela é a mais contundente na nossa sociedade, que é o racismo que incide sobre nós, pessoas negras, né? E esse racismo no Brasil, alguns antropólogos, como João Batista Borges Pereira, ele tem uma análise muito interessante, que ele chama atenção para uma característica que é a ambiguidade, que é o racismo do sim e do não. Então, o Brasil é um país onde as pessoas negam que são racistas, negam a existência do racismo, mas sempre aponta o racismo com o outro, ou visto com o outro, ou praticado pelo outro, não em relação a mim, né? Então, essa ambiguidade do racismo brasileiro, do sim ou do não, ou seja, quanto mais o racismo brasileiro ele é negado, mais ele se afirma na vida das pessoas, tanto negras quanto brancas, quanto na estrutura da nossa sociedade. Lembrando o quê? Por que se afirma tanto na vida de negros e brancos? Porque o racismo é um fenômeno que nos desumaniza. E na hora que ele nos desumaniza, ele desumaniza a todos. Não só aquele que é a vítima, ou aquela que é a vítima do racismo, mas também aquele que pratica, o que é o algoz, o que faz, que pratica o racismo. Todos nos desumanizamos numa sociedade que não revê o seu racismo, que não supera o seu racismo. Então, uma característica nossa, no nosso racismo, no racismo do Brasil, é essa ambiguidade, essa coisa que é e que não é, né, que é muito típico da nossa cultura e das nossas relações sociais brasileiras. Uma outra característica, que muita gente que deve estar assistindo essa aula sabe, é a questão do mito da democracia racial, né? E esse mito da democracia racial, ele foi assim cunhado por Florestan Fernandes como mito, né? Pensando na ideia do mito enquanto uma falsificação de uma realidade, pensando no mito como uma ideologia, muito inspirado nas leituras marxistas de Florestan, e esse mito da democracia racial, a gente pode entendê-lo não só como uma ideologia racial, mas também como o mito enquanto uma narrativa, no seu sentido mais estrutural, mais antropológico, digamos assim. Ou seja, as elites brasileiras e as relações escravocratas brasileiras, elas foram construindo um determinado tipo de narrativa
vindo dessas relações de exploração, que essa narrativa ela ultrapassa a abolição da escravatura, ela ultrapassa o Brasil republicano, e ela ultrapassa e chega até o século XXI, que é essa ideia de que aqui no Brasil nós vivemos muito bem racialmente, nós não temos problemas nem dilemas raciais. Eu acho que hoje, primeiro, eu acho que assim, tudo que a população negra organizada e que o movimento negro já mostrou, todos os dados, as estatísticas, violência contra a mulher negra, a violência que incide sobre a juventude negra, a questão da violência policial, que também é racial, nas vilas, nas favelas, e não só no cotidiano das pessoas negras, todas as estatísticas, índices de desenvolvimento, tudo que vai mostrando que quando você articula, ou quando você trabalha com a variável raça, você tem maior desigualdade, maior violência, tudo isso já confronta essa ideia de democracia racial no Brasil. Mas o mito ele é tão forte e ele é tão arraigado na cultura que mesmo com os dados, com as estatísticas, com toda essa violência, nós vamos encontrar no Brasil um tipo de narrativa e um tipo de ideologia que fala que aqui negros e negras estão melhores do que em outros lugares do mundo. E a gente tem visto isso, por exemplo, na pessoa que assumiu a Fundação Palmares nesse governo do Bolsonaro. Toda a fala dessa pessoa, todos os escritos dele são escritos, embora seja uma pessoa negra, são escritos falando como se um movimento negro tivesse construído um problema quando fala sobre a questão racial no Brasil, o racismo no Brasil. E esse mito da democracia racial, ele tem muito a ver com a própria miscigenação racial no Brasil. Porque, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que você tem ali 12% de pessoas negras naquela sociedade, nós temos quase que 58% de pessoas que se autodeclaram negras, os censos aqui na nossa sociedade, os Estados Unidos ele é uma sociedade que você a enxerga birracialmente muito facilmente. A África do Sul também, em função dos seus históricos. O Brasil, na minha perspectiva, eu consigo ver nosso país miscigenado e, ao mesmo tempo, também birracial. Eu consigo ver como estudiosa uma crítica do tema. Mas nem sempre as pessoas veem isso em função dessa miscigenação e que vários estudos já mostraram também que a nossa sociedade nem é tão misturada assim quanto se pensa. Mas nós criamos um imaginário que a nossa sociedade é extremamente misturada, aí vem a dimensão do mito das três raças, o negro, o índio, o branco, que consolidam a nossa sociedade. Eu me lembro que na década de 70, quando eu estudei na história do Brasil, o nosso livro de história trazia essas várias equaçõezinhas, índio mais branco mais negro, igual, sabe? Então, essa ideia de um amálgama, né, entre essas três raças é um discurso ideológico, construído politicamente, nas relações de poder e de dominação da nossa sociedade e no contexto do racismo, porque ele esconde as desigualdades, a crueldade, a violência do que foram as relações do tempo da escravidão e do que são as relações depois do pós-abolição entre negros e brancos e indígenas também, porque a miscigenação também implica o sujeito indígena nessa equação da miscigenação racial. Então, a ideia da miscigenação racial é terreno fértil para criar a narrativa do mito da democracia racial. E quando se pensa nesse mito, nessa miscigenação, há uma apologia de um determinado tipo de mistura racial no Brasil, que é considerado, que fica num lugar ambíguo também, mas que é considerado, digamos assim, mais aceito pela sociedade do que outros, que é o tal tipo moreno, né? Então, esse tipo moreno da sociedade brasileira, ele mostra, a gente, nessa mistura entre mito da democracia racial e a miscigenação racial, cria-se uma aceitação maior desse tipo moreno e uma aversão maior do tipo negro ou preto, como se diz no Brasil, em alguns espaços, os meninos do hip hop, os meninos da periferia, e uma exaltação do branco. Então, vamos entender, a miscigenação, ela acontece nas mais diversas sociedades e culturas. O que acontece no Brasil é eleger a miscigenação racial como uma narrativa para encobrir as desigualdades e violências que incidem sobre determinados grupos étnico-raciais do Brasil e não incidem sobre outro. É isso que eu acho que é uma questão que tem que ser pensada. Essa é uma característica do racismo brasileiro. E uma outra característica é essa imbricação
tão estreita entre as desigualdades raciais e sociais. E basta a gente compreender o período da transição das lutas, das resistências, da abolição, para o pós-abolição, depois para a sonhada, entre aspas, República das Elites, para nós compreendermos, e o 13 de maio acabou muito recentemente, passou muito recentemente, que, apesar de decretada oficialmente a libertação dos escravizados, no dia seguinte não havia nenhum tipo de organização da sociedade brasileira para acolher esse liberto, né, esse ex-cativo, essa ex-cativa, essa liberta, como alguém que pudesse se integrar à sociedade brasileira. Né? Lembrando que lá em 1850 já tinha a lei de terras que proibia, ele impedia, digamos assim, que as pessoas escravizadas, seus descendentes, adquirissem a terra, porque não tinham como comprar terras naquele momento. Então, toda a legislação da época da escravidão e depois o pós-abolição e toda a política, né, de construção da sociedade brasileira, ela não foi uma política para integrar para dialogar, né, com esses diferentes tipos raciais, integrando todos e todas como cidadãs e cidadãos. Então, nisso a gente tem essa imbricação até hoje da pobreza, da desigualdade econômica e das pessoas negras. Mas isso não é suficiente para dizer que essas pessoas, porque são pobres e negras, elas não sofrem racismo. Elas sofrem racismo porque são negras e são pobres. Assim como pessoas de classe média, negras no Brasil, também sofrem racismo, mesmo sendo de classe média no Brasil. Isso a gente tem vários relatos. Um outro tipo de característica do racismo brasileiro e aí eu coloco que o racismo e a ideia falaciosa de raça, construída lá no século XIX, fazem ecos nos modos de subjetivação de indivíduos brancos. E essa é uma discussão que nós ainda fazemos pouco, porque os sujeitos brancos e as sujeitas brancas acreditam que ser branco determina características morais, características intelectuais, estéticas dos indivíduos. Então, o racismo brasileiro também, ele vai construindo nessas hierarquizações uma outra dimensão que a gente vem estudando mais, que é a branquitude. E essa branquitude significa que brancos vivem o privilégio da cor no Brasil. Como diz a Maria Aparecida Bento, psicóloga social, ela vai falar que as pessoas brancas vivem o privilégio simbólico da brancura. Porque, leia-se, mesmo na miscigenação, essa apologia ao tipo moreno, a exaltação estava no tipo branco, e principalmente no tipo branco Europa Ocidental, nem é o tipo branco brasileiro. E os brancos, as pessoas que se auto-identificam como brancas, que foram construídas, tiveram suas identidades construídas socialmente como pessoas brancas, não se veem como raça no Brasil. E isso é muito importante que se vejam como raça, porque o grupo étnico-racial não é somente o negro, é também o branco, é também o indígena, é também tantos outros. E poucos brancos e brancas aceitam rever esse privilégio branco, né? Esse privilégio simbólico da brancura. Quando uma pessoa branca se compreende como raça e se compreende como um sujeito que constrói uma identidade racial também, e que essa identidade racial ela é construída em contexto de dominação, de poder, de racismo, essa pessoa começa a desenvolver uma subjetividade e práticas antirracistas, porque ela consegue entender esse seu lugar na sociedade e ela recusa ficar num lugar de hierarquia racial na sociedade. E ela vai lutar o quê? Por maior igualdade, por maior equidade, ela vai lutar por justiça social. Indo para frente, e vou adiantar, mais uma característica do racismo, é o que é que esse racismo brasileiro ambíguo produz. Ele vai produzir isso que eu já falei, uma crença de que existem raças superiores e raças inferiores, a base do racismo é isso, e, inclusive, nas teorias raciais do início do final do século XIX e século XX, havia uma crença na degenerescência do mestiço. E hoje, quando nós vemos os movimentos fascistas surgirem, os movimentos fascistas que também são racistas, qualquer tipo de mistura, digamos assim, para esses grupos é como se fosse uma contaminação com grupos étnico-raciais inferiores.
E a gente está vendo esse discurso que parecia escondido no Brasil aparecer com muita força, porque hoje ele encontra lugar na institucionalidade. Inclusive, encontra representantes políticos, se sentem representados politicamente, e se tornam mais ousados, inclusive, e ousadas, né? O que esse racismo também produz? Uma interpretação de que a cultura, os conhecimentos, os costumes, a religiosidade, tudo que diz respeito à questão dos negros e das negras é visto como inferior, é visto como algo violento, é visto como algo exótico. Isso está tanto naqueles que fazem isso, têm essas atitudes de forma que nos assustam, que nos causam pavor, que nos causam nojo de ver uma pessoa agindo publicamente assim, até nas nossas relações cotidianas. E aí é o lugar onde o racismo mais se desenvolve no Brasil, nas relações cotidianas, na relação familiar, nas piadinhas. Ele está ali, né, criando mentalidades embotadas, né, por essa perversidade. Por isso você tem que lutar contra o racismo na ordem da estrutura e na ordem do cotidiano e da subjetividade. E uma das formas de você desvelar o racismo na ordem da subjetividade, dos comportamentos, dos pensamentos, é colocarmos as pessoas negras e brancas no mesmo patamar, no mesmo grau de horizontalidade, no mesmo grau de direitos, e não as pessoas negras e brancas em graus, em níveis hierarquizados. Exemplos muito comuns que posso citar é você chegar, a professora Nilma, no aeroporto, e quando se está no aeroporto, dependendo de qual horário, qual voo, para onde eu vou, eu não vejo pessoas negras como eu, assentadas como passageiros e passageiras, mesmo depois que nós fizemos todo um processo de melhoria da vida das pessoas. Mas existem certos lugares que ainda são vetados. Porém, eu vejo as pessoas que são parecidas comigo e do meu grupo étnico-racial lavando os banheiros, limpando as privadas, catando os lixos, ou muitas vezes na área dos serviços. Isso que parece para nós algo natural é a forma como o racismo opera na nossa mentalidade. Quando que eu vou me tornando antirracista e vou desconstruindo isso? Quando esse tipo de coisa afetar a mim, independentemente do meu pertencimento étnico-racial. Quando eu olhar e falar, tem uma coisa estranha aqui, tem uma coisa desigual aqui, tem uma coisa perversa aqui, isso não pode ser normal, isso não pode ser natural. Então, se eu vou construir uma democracia tem que ser aquela em que esses desníveis, essas hierarquizações, elas têm que acabar. Elas têm que se tornar horizontais. Por isso, eu preciso atacar a questão da raça. Eu não posso ficar apenas na questão econômica, eu não posso ficar apenas na questão de gênero, porque a raça, ela pesa. E esse racismo ambíguo também, ele é um terreno propício, então, para a produção desse mito da democracia racial, que eu falava com vocês, baseado nessa falsa ideia de harmonia racial. Bom, e aí tem uma série de outras questões que esse racismo ambíguo brasileiro produz. A naturalização, que eu já falei, a exclusão, e há uma dimensão muito forte que é o imaginário educacional. O tanto que a educação, ela é um instrumento tanto para superar e combater racismo, quanto um instrumento para naturalizar, silenciar e reforçar o racismo. E esse racismo ambíguo produz um racismo acadêmico, um racismo religioso, uma rejeição da estética negra, a subjugação de negras e negros a lugares subalternos na nossa sociedade, dificulta a mobilidade social de negros e produz violência e morte. Né? Então, quando ele se soma ao capitalismo, ao patriarcado, à LGBTfobia, viram armas mortíferas que incidem sobre a vida de toda a população brasileira, porque desumaniza a todos nós, mas com muita contundência nas suas vítimas centrais, que são as pessoas negras. E esse tipo de racismo no Brasil, ele é tão perverso, o racismo de um modo geral, mas eu estou falando do ambíguo no Brasil, que ele é capaz de inculcar nas próprias vítimas, nos próprios negros e negras, um sentimento de rejeição a si mesmo e ao seu grupo étnico-racial. Isso é possível de acontecer. E a gente está vendo aí um exemplo do que o racismo pode fazer, como eu falei para vocês, o
atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Para mim, ele é um exemplo de como o racismo pode introjetar na própria vítima, fazer com que a própria vítima seja alguém contrária aos grupos que lutam pela sua própria emancipação. Bom, e aí o movimento negro, ele entra, então, nessa resistência contra esse tipo de fenômeno perverso que eu falei para vocês muito rapidamente, que é o racismo. E ele entra, quando ele entra para construir um antirracismo, um combate ao racismo e lutar pela democracia. Eu gostaria muito que isso ficasse na cabecinha de todo mundo que está me ouvindo, porque muitas vezes disse que o movimento negro é exclusivista, separatista, quer fazer gueto, etc. E se tem uma coisa que eu aprendi na história das lutas de resistência negra, é que o movimento negro, para mim, é um dos mais democráticos, porque toda vez que ele luta combater o racismo, ele luta para melhorar a vida, não só das pessoas negras, mas de toda a sociedade brasileira, de reeducar, de superar, de implicar sanções para aqueles que infringem algo que é muito precioso no campo emancipatório dos direitos humanos, que é o direito a ser quem se é, que é o direito de ser quem se é, o direito a viver como se é, e não do jeito que as pessoas querem que eu viva, o direito de ter orgulho da sua etnia, da sua raça, da sua corporeidade, do seu passado. Esse direito ele é preciosíssimo para criar uma autoestima numa sociedade e essa sociedade lutar por liberdade e por democracia. Além disso, vocês vão ver, com o decorrer da aula, que várias ações que o movimento negro conseguiu implementar junto ao Estado, como conquista, elas incorporaram também outros segmentos sociais e étnico-raciais, e não se restringiu às pessoas negras. Então, o movimento negro sempre entendeu que é no campo democrático que a luta antirracista vai ser travada como uma luta essencial para a construção da dignidade das pessoas. Sempre entendeu isso. Nunca entendeu que criar um Brasil só para nós, negros e negras. Eu me lembro que na época das cotas, quando nós lutávamos pelas cotas raciais, várias antropólogas famosas, antropólogos famosos, sociólogos famosos, alguns dos quais hoje vivem falando da democracia, etc., etc., nos acusaram exatamente disso, de que quando nós propunhamos as ações afirmativas e as cotas como uma modalidade dessas ações afirmativas para corrigir mais rapidamente as desigualdades raciais impostas por esse racismo, nós queríamos dividir o Brasil entre negros e brancos, nós queríamos acabar com a República, etc. Embora a República que se formou nunca nos considerou, de fato, como cidadãs e cidadãos, mas nós nunca fomos contra a democracia, de forma alguma. E aí, esse movimento que luta, que combate o racismo e que constrói essa resistência negra, né, é o movimento negro, e aí eu pus alguns elementos só de quem é o movimento negro. Eu não quis falar o que é o movimento negro, mas quem é, porque ele é formado por sujeitos, e com históricos, com vida, com luta, com sonhos, com conquistas. Então, esse movimento ele é uma forma de organização política de negros e negras contra o racismo, a exploração de classe e todas as outras formas de opressão, gênero, LGBTfobia, etc., etc. Esse movimento ele vai se organizar mais a partir do século XX, digamos assim, primeiro na forma de associações, de grupos, de frentes, e toda essa forma de organização é herdeira das lutas de resistência negra, desde a época da escravidão, é herdeira das lutas quilombolas, ou seja, é herdeira da resistência. E no correr do processo histórico, ao longo do século XX, esse movimento ele vai se tornando mais complexo, vai aprofundando mais a denúncia contra o racismo, vai entendendo que, vai compreendendo melhor a presença do racismo na estrutura da nossa sociedade, no Estado, e não somente nas ações dos sujeitos. Então, as primeiras organizações negras do século XX pensavam a integração de negros e negras na sociedade de classe, muitas vezes incorporavam ideais de classe média para que negros e negras se apresentassem bem na sociedade, bem vestidos, etc., estudassem, conseguissem diploma. Tudo isso não deixou, digamos assim, de ser eixo, mas foi ressignificado. Mas no século XX, mais para
segunda metade do século XX, principalmente porque nós passamos por um período da ditadura militar, o movimento negro ele fica também na clandestinidade, na ditadura militar, e ele vai compreendendo, principalmente com o Estado ditatorial, que a intervenção da luta contra o racismo, ela tinha que ser também tinha que visar também a estrutura do Estado, ela tinha que visar também a sociedade como um todo, e não somente integração ou incorporação, porque isso não aconteceria, porque o racismo não deixaria. E nos anos 70, 60, ele se reorganiza nas lutas contra a ditadura também, e é muito interessante que a gente quase não vê menção ou imagens do movimento negro atuando contra a ditadura militar, denunciando o racismo no governo, né, nos governos da ditadura militar, e lá estava esse movimento, lutando também. E ele vai apresentar a um autor chamado Marcos Cardoso, aqui de Belo Horizonte, um ativista do movimento negro de muito tempo. Ele tem um livro muito interessante chamado O Movimento Negro, que ele discute Belo Horizonte, e ele vai chamar a atenção de que, quando o movimento negro se reorganiza aí na segunda metade do século XX, ele vai ter uma diferença em relação aos outros movimentos sociais, principalmente quando nós passamos por aquele período da queda da ditadura militar, reabertura do Brasil, a luta pela Constituinte, a Constituição de 88, que o racismo vem como crime inafiançável, imprescritível, no artigo 5º, inciso 42, o Marcos vai chamar a atenção de que havia uma diferença em relação aos outros movimentos sociais que também estavam se configurando ali, que era uma releitura da história. A história é muito importante para o movimento negro. Não é à toa que nós lutamos para que a LDB pudesse incorporar o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e a educação das relações étnico-raciais. Porque a gente sabe que a história que foi contada sobre nós e os nossos antepassados não foi a real história de luta e de resistência. Eu me lembro, eu sou de uma geração que aprendi na escola, uma passividade dos africanos e africanas escravizadas, como se eles já viessem do continente africano na condição de escravizado. Então, essa releitura crítica da história, o movimento negro é que tensionou. E nesse tensionamento, livros didáticos foram mudando, as discussões foram mudando, mas esse tensionamento ele não veio do mercado para cá, ou do Estado para a sociedade. Ele veio da pressão da sociedade, da base dessa sociedade, para o Estado, para o mercado, para as universidades, para os partidos políticos, inclusive. Então, essa releitura da história como uma chave para a compreensão da realidade do povo negro brasileiro, e o movimento negro ele vai questionar a chamada história oficial, e ele vai contribuir para uma outra interpretação da trajetória de negros e negras no nosso país. E no século XXI, ele se torna, na minha opinião, o principal ator político na luta contra o racismo, alcançando algumas vitórias, algumas conquistas no campo das políticas, principalmente nas ações afirmativas. E aí eu vou dizer que o movimento negro ele é um educador. Por quê? Porque ele educa a sociedade, o Estado, a universidade, os partidos políticos, ele os educa para compreender o que é o racismo e se posicionar contra o racismo. E mais, ele educa e reeduca. E quando ele faz esse processo de educar e reeducar os outros nas instituições, ele educa e reeduca a si mesmo, nessa luta do combate ao racismo. Eu vou passar muito rápido. A partir dos anos 2000, esse movimento ele fica, então, mais propositivo, e aí ele faz intervenções no Estado mais direto, e aí a gente tem a Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul, que foi um grande marco, e lá as questões das ações afirmativas ficaram mais fortes, e a partir dos anos 2000, implementa-se, junto ao governo que ocupava o Estado, que passa a ocupar o Estado a partir de 2003, que é o governo popular, o governo do Partido dos Trabalhadores. O movimento estava na base da construção da luta, na base da construção da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e havia um compromisso do presidente do Partido dos Trabalhadores com o movimento negro. E esse compromisso era de implementar políticas de combate ao racismo enquanto políticas de Estado. E assim que é criada a CEPIR,
é assim que se tem a discussão quilombola, decreto 4887, é assim que se tem a lei de cotas nos concursos públicos, lembrando que, por exemplo, a lei de cotas raciais, ela surge primeiro como cotas raciais, mas na negociação e na ampliação do quadro democrático, outros grupos entraram, escola pública, famílias de baixa renda. Então, hoje, por exemplo, as cotas são socio-raciais. E isso é um dos exemplos que eu dou para vocês de como, ao lutar e combater o racismo, amplia-se para muitos outros fenômenos perversos e outros grupos que também sofrem desigualdade. Então, o movimento negro consegue alterar a LDB, né, com a Lei 10.639, e a última de conquistas, né, nessa relação com o Estado, com o Congresso, porque é aí que eu estou chamando, ele consegue avanços da pauta antirracista junto aos três poderes, ao legislativo, ao executivo e ao judiciário, e aí nós temos as políticas que temos. Nós tivemos a portaria normativa 13 de 2016, que é a indução das cotas na pós-graduação, que foi um dos últimos atos do Ministério da Educação do nosso governo democrático popular com a presidenta Dilma, porque todo mundo sabe que depois daí o golpe vem, o golpe parlamentar, midiático, racista, etc., etc., ele vem, prepara o terreno, e logo depois nós tivemos, infelizmente, a vitória da extrema-direita desde 2018, que está aí indo na contramão, não só dessas conquistas democráticas da sociedade brasileira, mas todas as outras conquistas democráticas da nossa sociedade. Bom, e aí na resistência negra, é importante na resistência negra pensar que ela não é só do século XX. A resistência negra, ela aconteceu durante a escravidão, das mais diversas formas. Aí eu estou citando para vocês os quilombos, eu não preciso de entrar em detalhes, depois se quiserem saber eu entro mais. Nós tínhamos resistência negra das mulheres negras dentro das casas grandes, nós tínhamos assassinatos de senhores e senhoras, praticados por africanos e africanas escravizados, nós tínhamos os abortos praticados pelas africanas escravizadas e suas descendentes como forma de resistência, porque nós sabemos que a base dessa miscigenação que nós temos, infelizmente, não é uma base de relações harmoniosas de amor, é uma base de relações violentas e de estupro. Nós tivemos uma série de revoltas que aconteceram durante o processo da escravidão. Há vários livros que vão trabalhar essa dimensão dessas revoltas no Brasil todo, chegando a, inclusive, alguns autores, e a Maria Helena Machado é uma das que chama a atenção para essa dimensão, que muitas vezes os senhores e as senhoras de africanos escravizados ficavam isolados nas grandes fazendas e cercados por uma população muito maior de africanos escravizadas do que propriamente de brancos e brancas. E as revoltas aconteciam ali, as mais diversas, as fugas para os quilombos. Uma outra dimensão das revoltas são as revoltas urbanas, como nós falamos, alfaiates, balaiada, além dos malês, que é especificamente os africanos e africanas escravizados muçulmanos na Bahia, várias outras revoltas urbanas. Quando a gente vê a base da população que estavam nessas revoltas, nós vamos ver a presença de pessoas negras ali, mas muitas vezes essas presenças são omitidas, inclusive dos próprios manuais de história. Após a escravidão, uma dimensão que é importante, nem todo mundo vai considerar que a revolta da Chibata pode ser considerada resistência negra, mas eu gosto de pensar assim, não só por causa do João Cândido ter sido um homem negro e que liderou a revolta, mas principalmente porque a revolta da Chibata, em 1910, vocês veem, a abolição foi em 1888, está muito próximo, a revolta se deu em função de formas de trato daqueles marinheiros como eram as relações escravistas, as chibatas, né? As chibatadas. Então, você tem aí uma relação muito próxima com aquele processo da escravidão. Então, eu gosto de pensar que a revolta da chibata pode ser considerada também dentro da resistência negra. João Cândido está aí, o principal líder da revolta da chibata, um almirante negro, né? E em 24 de julho, ele recebe a anistia pós-mortem, ele e os outros, né, pelo nosso presidente Lula. Foi só em 2008 que ele foi reconhecido. Uma outra forma da resistência negra é a imprensa negra, e aí eu estou chamando a atenção da imprensa negra paulista, mas está em aberto para ser pesquisado, imprensa negra em muitos outros lugares do mundo,
quebrando com a ideia da baixa intelectualidade do negro, da inferioridade negra, quebrando com a ideia de que negros e negras não se comunicavam, quebrando com a ideia de que nós não tínhamos negros e negras alfabetizados que também escreviam sobre si, escreviam sobre a sua cultura, que escreviam sobre artes. Então, a imprensa negra paulista ela é muito importante para a gente entender uma forma de resistência literária, de resistência comunicacional da população negra. Vem a Frente Negra Brasileira, que várias pessoas devem conhecer, de 31 a 37, com o Estado Novo, a Frente Negra deixa de existir, ela ia se tornar, inclusive, um partido político, e aí, com a ditadura do Estado Novo, isso tudo acaba, não só para a organização negra, mas todas as organizações políticas emancipatórias no país. A Frente Negra, ela tinha sede em São Paulo, mas ela era uma frente, então ela era nacional, e aí eu mostro para vocês, muito rapidamente, algumas imagens. A do que eu mais gosto é sempre, quem me conhece, a imagem da Escola Frente Negrina, que é ainda um campo para ser explorado e pesquisado, porque a Escola Frente Negrina, ela atendia não só as estudantes negras e negros, mas também estudantes brancos pobres, de origem imigrante pobre, que também estudavam nessas escolas com professoras negras e com uma subvenção do Estado. Então, a Escola Frente Negrina ela foi um marco. E a Frente Negra ocupava ali aquele espaço chamado hoje Liberdade, por ali, em São Paulo, que era um espaço antes extremamente, majoritariamente negro, e ainda é nas bordas. Ele não é espaço só da população oriental, como as pessoas costumam pensar. E aí eu quero trazer para vocês algumas imagens, porque como eu aprendi com Boaventura, as imagens, elas podem ser desestabilizadoras. E se o racismo nos retira, nos invisibiliza, uma forma de nós nos colocarmos no mundo, na sociedade, na luta antirracista, é dar visibilidade à nossa luta e à nossa resistência. Então, aí, para vocês terem a ideia da quantidade de pessoas que a frente congregava, mais uma outra imagem, que estão em vários livros, do Março sobre a Frente Negra Brasileira, do Januário, que tem fotos belíssimas do movimento negro também, de onde eu retirei. Aí eu acho que é importante a gente sempre lembrar... Professora Nilma. Oi? Nós não estamos vendo as imagens. Não? Não. Qual que vocês viram? Então, a gente não está vendo as imagens. Não vimos. Nem daqui Nenhuma? Começou, nem da frente. Não. E por que vocês não me falaram? Ah, estava tão bom, tão bom. Eu tô aqui, passo as imagens. Deixa eu ver aqui, gente, desculpa aí. Eu pensei que era já tempo, que eu tenho que parar de falar. Já é mesmo, eu tenho que parar de falar. Espera aí que eu vou ver aqui com... Agora que eu estou vendo. Não consegue passar dessa tela de caminhos de luta e resistência negra no Brasil. Ah, Davi me escreveu aqui. De toda forma, professora Nilma, como nós o Davi está falando aqui? Site também, como nós vamos deixar o material no site também, gente, por que vocês não me falaram? Ser vistas depois pelo pessoal. Acho que nós vamos ter que fazer assim, se não conseguir passar. Espera aí, eu tenho que entender o que é que aconteceu. Professora, está precioso. Nós estávamos aqui entretidas, as imagens, elas... Não se preocupe, porque... Não fizeram colocar no WhatsApp no silencioso. Nós estávamos vendo pela sua audiodescrição. Espera aí. Ah, ele falou que eu não estou passando na janela da transição. Deixa eu ver aqui. Qual que é a janela da transição? Se aparecer, vocês me falam, tá bom? Certo. Por enquanto, ainda está só a primeira, que é o título da sua fala. Agora sim, agora sim. O racismo umbigo. Isso tudo está maravilhoso aqui, organizadíssimo. Gente, agora eu vou para as imagens, ainda bem, hein? Agora a gente vê tudo. Aqui, as imagens. Agora vem João Cândido. Ai, Jesus. Eu fui a autora da lei que o incluiu como herói da pátria. Ai, que lindo! Parabéns! Olha, aqui é a imprensa negra, que eu falei, são jornais,
E é a Frente Negra, que eu trouxe para vocês, com a Escola Frente Negrina. Agora dá para ver? Sim. Então, aqui é a escola. Agora, aqui eu estou mostrando para vocês a imagem. Imagina eu falando de visibilização, invisibilização, e vocês não vendo a imagem, não faz o menor A sentido. diferença, Desculpa aí, gente. a diferença. Essa, mais uma. Aqui é que eu estava, que é a primeira associação de trabalhadoras domésticas do país, com a fundadora, a senhora Laudelina de Campos Melo, uma guerreira política, ajudou a fundar, inclusive, organizações trabalhistas, sindicalistas de outros sindicatos, e aí nós temos em 36 a Laudelina, olha que foto emblemática, gente. O Teatro Experimental do Negro, considerado também um eixo da resistência negra, de 44 a 68, com o grande Abdias, a grande Ruth de Souza, Milton Gonçalves, Léa Garcia, tantas outras que ainda são ícones para nós, alguns que já faleceram, outros que ainda estão vivos, nesse lugar dos negros na arte. E o jornal Quilombo, está vendo ainda, Maria do Rosário? Vocês vão me dando retorno. O jornal Quilombo, produzido pelo TEM, Teatro Experimental do Negro, e que, inclusive, acolhia opiniões, críticas, etc., de artistas intelectuais brancos também, que se comprometiam naquela época com a luta do TEM. O TEM alfabetizava, tinha alfabetização de jovens e adultos, o TEM, ele promovia uma série de campanhas, e o TEM também, ele produzia peças e traduzia peças. Aqui está o Imperador Jones, que, segundo dizem, foi quando Abdias viu essa peça sendo encenada em um país da América Latina com blackface, ele, então, fala, não, nós vamos mudar essa cena, e aí ele constrói, junto com uma série de outros colegas, o Teatro Experimental do Negro. Abdias que chegou a ser senador da República, inclusive, né? Eu também vou mostrar para vocês aqui o movimento negro no contexto dos novos movimentos sociais, que é dos anos 70 para cá, e aí tem uma proliferação de textos, de saberes, de histórias, né, que esse movimento constrói. Aí eu só trago para vocês o Osmundo Pinho, que ele destaca organizações negras durante o período da ditadura militar, porque as pessoas têm uma invisibilidade dessas organizações. Tem o Grupo Palmares, que, inclusive, foi o que cunhou o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, o Festival Comunitário Negro Zumbi, FECONESU, de 78, a criação do Movimento Negro Unificado, em 78, um caráter nacional, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, que existe até hoje, e o IPCN, que também existe, e o SECNEB. Então, para a gente ver que, naquela época, as lutas e organizações negras também estavam lutando contra a ditadura e combatendo o racismo. Aí, para vocês verem uma das marchas, Marcha de Igualdade Racial de 78, nas escadarias do Teatro Municipal, onde começa o movimento negro contra a discriminação racial, que depois vira MNU, né? Aí, para vocês verem a passeata Zumbi dos Palmares, Rio de Janeiro, em 82, contra a discriminação racial. Aí, em 79, em São Paulo, Abdias protestando, né? E aí o negro vai às ruas protestar, chega de mãe preta. Então, depois, mais uma ação dos movimentos, do movimento negro no Brasil, e o Dia da Consciência Negra, que é uma ressignificação da história de Zumbi, elegendo o Zumbi como um herói, e o movimento de mulheres negras nós trouxemos Dandara, né, Rosário, né, Ellen? Para também ser a nosso símbolo da resistência da mulher negra, e o dia 20 é uma construção política, educativa e pedagógica do movimento negro, que tem como sua origem o Grupo Palmares, que eu falava, do Rio Grande do Sul. Uma inflexão importante na luta da resistência negra no Brasil foram 100 anos de abolição. Então, só para vocês verem uma série de ações que foram realizadas durante os 100 anos da abolição, né? Então, estou mostrando para vocês imagens de diferentes lugares do Brasil, a repressão policial, que sempre nos cercou, como sempre cerca todos aqueles que lutam por emancipação no Brasil. Aí os ativistas e as ativistas do movimento durante as comemorações e protestos, melhor dizendo, dos 100 anos da abolição, que a gente ainda fala de uma abolição inacabada até hoje. Aí mais uma do movimento negro do Caxias, uma segunda inflexão
300 anos da morte do Zumbi, com a Marcha Zumbi dos Palmares, que foi um ato importantíssimo, onde a discussão de ações afirmativas foi colocada ali para o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época, saindo dali um grupo de trabalho interministerial para discutir a questão racial. Em 95 também, durante a marcha, é realizado o primeiro encontro nacional de comunidades negras rurais, quilombolas, que depois cria-se, então, uma coordenação provisória, que ela se torna depois, em 96, na CONAC, que é a nossa Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que está lutando tanto nesse momento de pandemia, com a morte dos quilombolas em diferentes lugares do Brasil. Exemplo da luta quilombola, o dia 25 de julho, que é uma data internacional para nós mulheres negras, é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, mas também é cunhado como o Dia de Teresa de Benguela, pela Lei 12.987 de 2014, que a nossa presidenta Dilma sancionou, né? Aí tem um histórico da Teresa de Benguela, que é uma quilombola que lutou bravamente, depois da morte do seu companheiro José Piolho. Ela, então, assume o quilombo, era um quilombo que, como vários outros, tinham negros e indígenas, e aí veio o caráter democrático da nossa luta, né? Negros e indígenas, e que resistiu até a década de 1730, né, ao final do século, e mesmo depois de presa, de morta, e a gente não sabe muito bem a forma como ela foi morta, ainda esse quilombo continuou, e mesmo assim ele depois foi atacado pelo exército, a gente sabe a violência, né? Professora, a gente consegue ir fechando com o tempo? Fechando, já estou fechando. Obrigada, muito obrigada, e desculpe. Imagina, a terceira inflexão, as ações afirmativas, e aí já tínhamos a CEPIR, as conferências de igualdade racial, o movimento negro de base acadêmica hoje, nós temos uma Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e congressos, temos hoje uma juventude negra acadêmica e cotista, e coletivos de estudantes negros nas diferentes instituições públicas de ensino superior. Temos hoje um reconhecimento na cooperação Sul-Sul do governo Lula e na cooperação com a África, Celso Amorim, tantos outros que nos ajudaram, né? A Unilab, que é uma universidade hoje muito atacada pelo atual ministro. Aí nós temos o Campo dos Malês, que eu tive o prazer de inaugurar junto com o presidente Lula, e essa é uma das formaturas. E não poderia deixar de falar da Marcha das Mulheres Negras. As mulheres negras como forma de resistência em Brasília, né, lutando contra o racismo, pelo bem viver. E esse movimento negro, ele lutou e luta por uma emancipação dos nossos corpos, pela nossa emancipação da nossa corporeidade. Isso significa ressignificar a nossa estética, e nós temos uma juventude negra que vem fazendo resistência da forma como eles e elas sabem fazer, inclusive denunciando o genocídio, e, além disso, temos pautas importantíssimas hoje de resistência, e somando com outras pessoas da luta antirracista, que é a luta contra o racismo religioso. Também temos a literatura e as poesias como forma de resistência, o teatro negro como uma forma de resistência, o cinema negro como uma forma de resistência. Então, finalizando, eu queria mostrar para vocês, então, o que significa caminhos da resistência negra no nosso país, e hoje nós estamos no momento, quem sabe, de outros caminhos de uma resistência negra antirracista, que congregue outros segmentos brancos, indígenas e outros, lutando também contra o racismo, contra o fascismo, que está aí às nossas portas. Desculpa aí se me alonguei. Imagina, professora Nilma, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu fiquei emocionada com a aula, por mais do que uma vez, por mais de uma vez. A primeira vez, quando o seu significado, que para mim foi emocionante, sobre como nós podemos compreender o conceito de branquitude. E como mulher branca nessa aula, eu acho que eu tentei me colocar nessa condição de perceber que a raça não é só uma, que nós somos raça. E que identificar isso tem um significado para sermos antirracistas. Sim, com certeza.
professor. Eu realmente, de minha parte, assim, além de poder participar disso, a gratidão. Mas eu quero passar para a Ellen agora, sobre para a gente poder ir fechando, assim, nessa reflexão com a professora Nilma, porque me encantou demais e emocionou também, de ver toda essa história e o protagonismo, as lideranças da própria emancipação são as pessoas negras. Você já tinha visto essas imagens, Maria do Rosário? Grande parte não, professora. Grande parte não, Nilma. Então, para mim, foi uma aula espetacular, assim. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo também. Ellen. Professora Nilma, foi Sim. uma aula preciosa, emocionante. Os conceitos que a senhora traz e que a senhora tão bem apresenta, e tudo aquilo que a senhora representa para a gente, né? Eu acho que a minha geração tem muito que saudar os nossos mais velhos e as nossas mais velhas pelas lutas que foram travadas até aqui e as lutas que possibilitam que nós sejamos o que nós somos e que a gente se comporte nessa sociedade de maneira altiva, que a gente enfrente de frente o racismo e que a gente afirme todos os dias que na sociedade brasileira, racista do jeito como ela é, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, sabe? Eu tenho uma frase que eu levo para a vida, porque é uma frase da Nina Simone, que diz que liberdade é não ter medo. Então, a gente só vai ser livre de verdade se a gente não tiver medo de enfrentar o que o capitalismo estrutura para a gente, o que o racismo estrutura para a gente, porque se a violência nessa sociedade ela é uma violência estrutural, ela é uma violência estrutural e dirigida para o povo negro, dirigida aqui no Brasil também para os povos indígenas, para o povo quilombola. Então, essa aula da senhora foi preciosa, a gente ficaria aqui lhe escutando mais quanto tempo fosse possível. Infelizmente, tem um tempo determinado e a gente tem que se ater a ele, mas é um agradecimento aqui pela sua dedicação, pela sua exposição, e um agradecimento, né, à nossa primeira reitora negra de uma universidade. A senhora abre as portas e puxa muito mais gente com a senhora, então é um prazer te escutar e ter a oportunidade de ter essa aula. Grande oportunidade, Maria, agradeço demais. Olha, gente, eu faço, as palavras da Ellen são as nossas, né? Então, eu não vou me estender, apenas eu quero dizer que a professora Nilma Lino, a nossa ex-ministra e ex-reitora, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é da pedagogia e é doutora em antropologia também, com pós-doutorado lá com Boaventura de Souza Santos, que eu achei também muito interessante esse debate e essa construção junto com Boaventura. Ela nos deixou 5 textos para o curso, que estarão na página da Fundação Perseu Abramo. O primeiro deles é o texto referência, pelo que eu compreendi aqui desta aula em geral, que é Movimento Negro e Educação, ressignificando e politizando a raça, que é da própria Nilma Gomes. O segundo texto é Movimento Negro no Brasil, Ausências, Emergências e Produção dos Saberes, da professora Nilma Lino. O terceiro texto é Pedagogias em Movimento, do Miguel Arroio, que também é professor da Federal de Minas, que é da pedagogia, uma referência também para nós na área da educação, e esse texto também vai ficar lá. E o quarto texto é de uma pessoa que para nós fica não apenas uma memória, mas fica a homenagem imensa, de imenso reconhecimento também como intelectual, como ministra, foi como figura extraordinária, a nossa querida Luísa Bairros. Então, a Nilma também repassa aqui o texto de Luísa Bairros, chamado Nossos Feminismos Revisitados. Lindo esse texto. Importante texto. Nilma, minha gratidão em nome de todas nós e todos que estamos organizando, do Aloysio Mercadante, coordenador presidente da Fundação Perseu Abramo, que Ellen é diretora e coordenadora do Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda. Obrigada, Ellen, por estarmos juntas aqui. Obrigada, através de ti, ao Aloysio Mercadante. A professora Nilma é do conselho também da Fundação. Muito obrigada em nome do Gilberto Carvalho, da Vivi e do Wilson, do pessoal da Escola Nacional, e em nome de todo mundo que assistiu. Hoje nós não vamos ter as questões colocadas, mas destes 5 textos, nós vamos fazer algumas questões para passar depois para as pessoas que estão inscritas no curso. E daí a gente vai
diálogo sobre lutas e resistências. Para as suas considerações. Não, então, só queria agradecer, pedir desculpas pelas imagens, mas depois deu tudo certinho, e dizer que, para mim, é uma honra sempre poder falar sobre o movimento negro e as nossas resistências. Eu espero ter contribuído com a aula, com o curso. Desejo muito sucesso para vocês, e tenho certeza que esse curso vai brilhar. Foi lindo esse trabalho, muito obrigada, viu? Não, sem dúvida, olha, ouvir tudo isso e refletir sobre isso nessa época faz a diferença. Muito obrigada, fundo do coração. Um abraço para todas e todos e realmente muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Tchau, Nilma. A gente queria mais, né? Mas tchau, Ellen. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, Ellen. Boa noite.